Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje a gente vai fazer mais um papo crítico. Hoje com um convidado ilustre aqui. Temos Rafael Balbi. E aí, Balbi, tudo bem, cara? Grande Theory, beleza, cara? Tudo ótimo comigo. Vamos aí, mais uma participação no Dados Críticos. Boa demais, cara. Tá sempre convidado aí. E eu tô fazendo papo crítico com a galera, né? Que é basicamente uma conversa onde a gente fala aí sobre nossa relação com o RPG. É um papo mais solto. A ideia, né, Balbi? Eu sempre começo pedindo pra pessoa que tá aqui no papo crítico, como é que você se apresenta quando você vai falar pra alguém, Balbi? Balbi por Balbi, assim. Como é que você fala? Quem sou eu? Cara, é difícil, não? Dependendo do contexto, né? Acho que depende muito mais do contexto. Às vezes eu me apresento como designer, às vezes como puxador do Café com Dungeon, às vezes, enfim, depende do contexto, cara. Mas eu acho que eu me enquadro mais nessas categorias. O podcaster do Café com Dungeon, tem também o cara aí do Oil Fantasy, né? O cara, uma das pessoas envolvidas com Oil Fantasy e com Caves, e tem o designer, né? Eu sou designer, trabalho na Lura com design e também atendo por essa função. Então, é mais ou menos por aí. Bacana. Você conheceu o design ou o RPG primeiro, cara? Como o design como disciplina, você diz, porque eu acho que a gente conhece design espontaneamente na vida, né? Mas entender, Uhum. sabe, existe uma coisa chamada design, Uhum. acho que primeiro design. Meu pai já trabalhava com arte gráfica, sempre teve envolvido com isso. Minha mãe também sempre gostou de arte, então eu cresci num ambiente, felizmente, assim, tive o privilégio de crescer num ambiente com bastante arte, com bastante dessas coisas, assim, que envolvem design, né? E você acha que essa criação nesse ambiente, que envolve design de alguma forma, influenciou o modo como você experienciou, jogou RPG na sua vida? Ah, sem dúvida, cara. Eu acho que a gente, quando a gente é criado num ambiente específico, a gente é muito influenciado por ele, né? Eu ter crescido num ambiente que tinha, sei lá, livros e revistas e material gráfico, mas não só isso, mas obras de todo tipo e tal, sempre tive acesso a muita coisa, então certamente isso me formou bastante. E quando entrou pro RPG, certamente influenciou bastante como eu vinha lidar com isso, né? E a sua entrada no RPG foi como? Teve um sistema específico, alguém que te introduziu? Como é que foi isso, cara? Cara, foi meio doido, foi meio espontâneo, assim, porque eu lembro que eu saía sempre com meu avô num restaurante específico chamado Cirandinha, lá no Rio, que ele conhecia todos os garçons, os maîtres e tal, e depois a gente saía, passava ali na Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana mesmo no Rio, tinha uma banca de jornal que tinha importados, e eu gostava de comprar revista de videogame, gostava de comprar revista às vezes de arte, de quadrinho, coisa importada, coisa que não tinha aqui. Mesmo que eu não soubesse ler, eu gostava de ver. E eu comprei uma Dungeon Magazine, não era nem a Dragon, era Dungeon Magazine, sem saber que era uma Dungeon Magazine, eu achava que era videogame. E levei pra casa, e comecei a ver aquilo ali, eu falei, cara, isso aqui é muito maneiro, tem labirinto desenhado, tem o desenho dos personagens, tem umas coisas aqui que parecem ser, enfim, os atributos do personagem, olha que coisa doida, né? E eu já gostava muito de brincar de fazer labirinto no papel, passar com meus amigos, esse tipo de coisa, assim, de brincadeira eu gostava de fazer e também curtia livro-jogo já. Então, quando isso apareceu, eu falei, cara, eu preciso muito disso aqui. Fiquei alucinado atrás daquilo. A minha mãe me ajudou um pouco e acabou que no aniversário ela me deu uma caixa preta do D&D, né? Aquela clássica. E aí, cara, era importado, era inglês, eu peguei aquilo ali e devorei aquilo ali do jeito que eu pude, né? Felizmente, como eu falei, tinha dicionário inglês-português em casa, tinha acesso a curso de inglês e tudo mais, até no colégio, então eu tive facilidade de poder ir pegando aos poucos isso aí. Eu conheci principalmente, cara, o seu trabalho, né? Porque eu já te falei isso, né? Mas você foi um dos principais responsáveis por eu ter ir migrando aos poucos pro OSR, né? Que é esse old school Renaissance Revival aí, né? E depois até para começar a criticar o OSR, né? Dentro de si, porque eu acho que através, né, do Café com Dungeon, né? Através do Regra da Casa, eu conheci o trabalho de vocês primeiro com a mesa de quinta edição de Magic Punk que vocês tinham, né? Então eu tava por lá e direto vocês falavam no podcast que tudo mais que vocês iam lançar. E eu comecei a ouvir aquilo e percebi que, tipo, existia no estilo de trabalho que você fazia ali no Café com Dungeon uma reflexão, né, filosófica até, sobre a função das coisas no RPG, o porquê de fazer as coisas, né? E isso me atraiu bastante, cara. Pô, que legal isso, né? E tinha podcast todo dia, então fomentava isso. Cara, é uma doideira que vocês fizeram ali com 1000 episódios, foi uma doideira mesmo, assim. Eu produzindo conteúdo, eu sei o quanto que isso deve ter
ter sido exaustivo, né? Mas assim, de onde que surge isso, Balbi, de você refletir assim com essa profundidade sobre o hobby? Você faz isso em outras áreas da sua vida? De onde que você acha que vem isso, cara? Cara, eu me considero uma pessoa curiosa, né? Então, quando eu me interesso por alguma coisa, eu gosto de fazer bastante mergulho naquilo. Então, eu sou um pouco assim com design. Eu acho que eu tenho alguns focos muito grandes em RPG, mas eu gosto de outros assuntos e acaba que tudo se conecta, né? Então, acho que é a curiosidade que me move um pouco mais. Eu gosto muito das perguntas, né? Então, né, sei lá, eu entro em contato com material de, sei lá, de game design. Então, eu gosto de entender o que se perguntou ali, né? E entendo como se respondeu, mas entendo que também que eu posso pensar naquilo, trazer minhas próprias respostas, né? Então, isso vai me trazendo, sei lá, alguns momentos de crítica, né? Como você falou, eu entrei, comecei a consumir material da OSR, comecei a promover material OSR, mas lá pelas tantas também eu estava cheio de críticas também ao OSR, isso eu acho que é natural, né? E acho que faz parte do meu processo. Eu gosto de alguma coisa, eu critico alguma coisa, eu evoluo a partir daquela coisa, e isso me traz sínteses interessantes, né? Então, você chegar em certos momentos em que você revisita algumas coisas, revisita algumas posições suas, revisita algumas evoluções do que você gosta, de como você olha as coisas, é muito natural, né? E nesse ponto eu sempre pude contar com gente que, talvez porque eu não só procurava, mas porque também tive um privilégio de encontrar essas pessoas ao longo da minha vida, com quem debater isso, e pessoas que devolviam provocações, pessoas que de alguma forma ou de outra contribuíram bastante com isso, né? Claro que no meio do caminho tem gente que não é tão maneiro de debater, tem gente que você se expõe muito nesse ponto, mas certamente conheci muita gente interessante nesse sentido e acabo fazendo amizade, né? A gente tem parceiros de longa data aí, como o Raposo, o Heitor, que são pessoas que eu conheço desde sempre e sempre jogaram RPG comigo e sempre também gostaram de conversar a respeito. Teve o Carlinhos Malvadeza, teve muita gente que eu vim conversando, trocando ideia, tem o Kobe agora, o João Burlamac, muita gente que vem engajando comigo, que vem de alguma forma trocando provocações e reflexões sobre o hobby, e isso me faz me aprofundar, né? Gente também que discorda de mim, que me provoca também em outros sentidos. Eu acho super valioso isso, né? Eu costumo dizer que eu agradeço tanto quem concorda comigo, também quem discorda de mim, né? Conflituosamente ou não. Acho que somos apaixonados por esses temas e é interessante que a gente possa confluir ou também divergir, né? Acho que isso tudo faz parte de uma evolução. Uhum. E assim, eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção do tipo de reflexão que você faz, e o que me chama muita atenção é exatamente porque conflui muito com o modo como eu também costumo pensar as coisas, que é o seguinte, dentro da psicologia sistêmica, né, e de algumas outras abordagens da psicologia, a gente usa muito metáfora, né, para poder lidar com as coisas, para explicar as coisas, para poder entender a coisa num sentido que não é puramente aquele racional, mas de um sentido mais prático. Então é assim, então funciona mais ou menos dessa forma. E eu vejo que tem um grande mérito, assim, pelo menos na minha opinião, tá? Que eu considero um trabalho que você faz, e a regra da casa tem feito, né? Com Café com Dungeon e de modo geral, que é criar, às vezes, algumas metáforas e vocabulário para tratar de algumas questões. Porque eu acho que, às vezes, essa criação de vocabulário, nomear as coisas e falar, olha, é disso que a gente está falando, vamos usar esse termo para debater, né? Ele cria pra gente ferramentas para que a gente possa discutir, né? Você vê dessa forma também isso que eu tô falando? É proposital ou eu tô viajando daqui? Cara, eu não tenho pretensões acadêmicas, né? Tipo, no Café com Dungeon, por exemplo, eu sou um podcaster. Uhum. Eu, tipo, primeira temporada, sobretudo, eu simplesmente ligava o microfone aqui e saía compartilhando alguma coisa que eu pensei no banho, né? Muitas vezes. Eu não tenho nenhuma pretensão acadêmica, nenhuma pretensão de criar um vocabulário pro RPG, sabe? Minha contribuição com o RPG é criar um vocabulário. Eu não tenho isso, não tenho essa pretensão. Mas eu sinto que o RPG ainda precisa de muita autonomia teórica, né? Ainda é um ramo muito novo, tem muita coisa a ser construída, muita coisa a ser debatida e muita autonomia a ser conquistada em relação a outras mídias e outros jogos. E nesse ponto, muitas vezes eu me deparo com reflexões que eu não tenho nomes para simbolizar aquilo, né? Um conceito. Eu vejo que surge um conceito, eu preciso dar um nome para esse conceito para não ter que explicar o conceito toda vez, poder repetir aquilo, poder citar aquilo, poder evoluir em cima daquilo. E eu vejo que não existe. Então eu improviso algum nome, tento inventar. Não acho que seja um nome para ser usado para sempre, né? Mas vários desses nomes pegam, vários desses termos acabam sendo repetidos. Eu vejo que o debate do RPG, né, no país, né, que cria em português mesmo, mas eu consigo ver os reflexos disso, né? Muitas vezes eu tô ouvindo um podcast aleatório de RPG que caiu no meu feed
eu tô ouvindo as pessoas falando, de repente eu vejo as pessoas usando os termos que eu trouxe, né? No mesmo, mais ou menos no mesmo sentido. Observando, eu sinto que é uma influência desse trabalho, né? Eu sinto que as pessoas acabam identificando aquilo que faz sentido e usam também aquele termo. Então, acho que é uma coisa mais espontânea do que uma coisa premeditada, né? Acho que a gente, para se comunicar, a gente precisa dar nome aos bois às vezes. E aí eu encontro um boi sem nome e dou o nome a ele. Esse aqui é o mimoso, esse aqui é o, enfim, o Aham. Dom Perignon. Você dá um nome para cada boi de acordo com o que você acha que ele merece. Às vezes o nome é ruim, né? Eu já na primeira temporada do Café com Dungeon, por exemplo, eu criei alguns termos como alienação mecânica, quando eu estava querendo falar sobre essa abstração que a mecânica causa sobre a ficção nos jogos. E hoje em dia eu não chamaria de abstração mecânica, porque ela não é mecânica, é uma abstração da ficção. Então você chamaria abstração ficcional, por mecânica, né? Sei lá. Uhum. Ou chamava de né? Eu chamava muitas vezes de reivindicação narrativa no RPG. Hoje em dia eu chamo de reivindicação ficcional. Por quê? Porque eu fui evoluindo com esses termos e acabei tendo que fazer ajustes para comportar melhor a realidade que eu cheguei, pelo menos do pensamento que eu elaborei em cima daquilo. Então, como ainda é tudo mato, eu tenho essa liberdade, né? Uhum. Tipo assim, é legal a gente falar sobre isso, né? Porque eu vejo que você falou mais cedo dessa galera que às vezes vem criticando e tal, e eu vejo que muitas dessa galera vem usando isso de uma forma como se, tô criando isso de forma como se você tivesse querendo, muitas vezes cagar regra, né? E falar assim, é isso, né? E muitas vezes a questão eu acho que a discussão, ela precisa ter pontos de convergência, ter pontos concretos, e muitas vezes isso pode soar como cagação de regra, ou até pode ser realmente uma cagação de regra, mas que eu acho que precisa ter, porque senão a gente fica naquele ponto da abstração total, sabe? Do tipo, tudo pode, e tudo vai, e isso não, na minha opinião, ao meu ver, é válido, mas ele não permite que a discussão seja avançada. Você concorda com isso que eu tô falando ou eu tô viajando aqui, velho? Eu concordo, eu tinha até um quadro na primeira temporada do Café com Dungeon que eu chamei de Cagando Regra, né? Aí, ó. Eu acho que faz parte, assim, do meu rolê cagar regra. Eu acho que a regra é super Uhum. saudável, né? Se você perceber uma regra, perceber alguma coisa, cague ela, né? Tipo, eu acho que produção de conteúdo é você falar um pouco do que você pensa e se posicionar a respeito das coisas. Não é, se chega alguém pra mim e fala, Balbi, o que você acha disso aqui? Eu falo, sei lá, faz do jeito que você quiser, como as pessoas costumam fazer no meio do RPG, né? Não, tá ótimo, faz aí do seu jeito. Eu tô, na verdade, cagando pra pessoa, né? Eu tô falando, dane-se, faz do jeito que você quiser, não me importa. E me importa, assim, se a pessoa tá me perguntando, eu dou minha opinião. E muitas vezes minha opinião é porque eu acho melhor fazer de determinada forma e não de determinada, e não de outra forma. Então eu dou essa opinião pra pessoa. Se ela ficar ofendida com isso, que se rasgue do avesso, o problema é dela. Se tá na rede social também e botou alguma coisa a respeito, eu me sinto na liberdade também de comentar a respeito. E eu acho que bons debates podem surgir disso. Agora, essa questão de cagar regra, acho que é importante cagar regra sobre cagar regra, né? Eu acho que tem regra cagada que não serve pra nada, né? Aquela pessoa que vem falar umas cagações de regra que você fala, cara, tá, mas onde você quer chegar com isso? E você vê que a pessoa tá só cagando regra, sei lá, porque sim. Ele é o mestre que já joga há vários anos. Tem algumas convicções que é só pra, sei lá, só pra ele se reafirmar, sabe? Agora, se eu chego pra você e falo, cara, olha só, a minha cagação de regra é a seguinte, eu acho que tem tal coisa que você tá fazendo, tal coisa tem impacto X e a consequência é Y no seu jogo, eu acho que vale a pena eu trazer isso, entendeu? Você pode discordar, você pode fazer diferente e tal, mas eu acho que dessa forma aqui, eu tô trazendo pra você uma melhoria no seu jogo, na sua mesa, se você fizer dessa forma, no mínimo eu acho que você vai ter bons insights de como fazer. Então, o meu livrinho sobre cagação de regra, que é o Mestre Cafeinado, né, que saiu pela New Order, ali é cheio de cagação de regra. Mas eu acho que as pessoas que se identificaram, e eu tive muitos depoimentos nesse sentido, muitas delas não concordam 100% com o que eu trouxe. A grande maioria não concorda 100% com as dicas de RPG que eu dou. Mas todas elas compartilham que tiveram boas reflexões a partir daquilo. Então eu acho que a boa dica de RPG, a boa cagação de regra, ela não pressupõe que os outros vão concordar, mas ela pressupõe que, no mínimo, vai ser uma boa reflexão e que aquilo vai servir pra alguma coisa na vida de outra pessoa. E aí eu acho que você tem alvará pra cagar a regra. Senão, melhor você ficar guardando a merda dentro de você. Eu concordo com isso porque eu acho que assim, a partir do momento que você começa a produzir conteúdo, você, querendo ou não, vai ter críticas, né? A pessoa vai te criticar talvez porque não foi com a sua cara,
porque ela gostaria de estar fazendo aquilo e não está fazendo, ou então porque ela realmente não concorda com aquilo ali, né? Mas a questão é, se você já vai sofrer crítica de qualquer forma, eu penso pelo menos assim, pelo menos é importante se posicionar. E assim, às vezes vai ter gente que vai te odiar, cara. Eu fiz um vídeo sobre RPG racismo, por exemplo, onde eu trago ali algumas das minhas opiniões, convicções sobre o que eu acho que é interessante. Eu falei, é uma cagação de regra também. Olha, tô cagando de regra, isso que eu acho que é sim, eu acho que atrapalha, eu acho que tem influência, né? Cara, é só o chorume nos comentários e a galera, né, tipo, meu Deus, você tá trazendo isso para o RPG. Você pode discordar, mas eu fico feliz pelo menos por ter incitado isso, né? A pessoa pelo menos parou para refletir e é isso, assim, não concorda, ótimo, cara, mas vai acontecer, né, cara? Se você vai receber crítica de qualquer forma, que seja por algo que eu realmente acredito e não por ficar, né, tipo, em cima do muro sempre, né, cara? Acho importante. E eu acho que crítica, inclusive, é bom, né? O ambiente crítico é bom, né? Eu tô no canal Dados Críticos, então, tipo, Uhum. a gente ter crítica é essencial. O negócio realmente é isso, né? Existe crítica e existe bravata, né? Eu acho que bravata não serve pra nada, Exato. essa só atrapalha o meio. Agora, crítica, de fato, eu acho que é importante ter, né? É importante que haja e que esse espaço seja promovido, assim. Então, eu super Exato. a favor. Não, e é legal, né? Porque até lembrei, você falou aí, mas eu lembrei de um ponto, assim, de discussão até, que gerou ótimas insights, assim, que foi aquele negócio do teste de atributo, que eu fiz um vídeo falando uma época sobre teste de atributo. Aí você fez um vídeo de resposta, a gente conversou e debateu pra caramba no grupo dos apoiadores lá do Café com Dungeon. E isso, cara, é muito interessante, porque a gente pode discordar às vezes das coisas, cara, e debater sobre isso, que legal, que foda que é, né, cara? E assim, outra coisa que eu queria falar, assim, né, é porque eu já joguei com você, né? A gente jogou lá em Arcade, já jogou algumas vezes e tal. Eu sinto, né, quando eu vejo algumas pessoas fazendo crítica, achando que durante a mesa você fica pensando, galera, isso aqui está tipo, alienando ficcionalmente. Cara, não tem isso, o jogo é jogo, né, cara? Isso é uma questão depois, pós-jogo, refletindo, tentando pensar e refletir sobre o jogo. Mas, assim, você é esse cara, esse ermitão aí que fica durante o jogo para... Não, isso não pode, galera. Como mestre ali, o jogador? Cara, de forma alguma. O jogo ele roda como qualquer pessoa mestra, né? O lance é que realmente a gente ter esses jargões, esses pensamentos a respeito, permite que a gente, depois de atuar, a gente reflita a respeito. Isso tem algumas decorrências interessantes. A primeira delas é que a gente pode dialogar a respeito com mais produtividade, né? A gente está falando a mesma língua, a gente está falando sobre os mesmos fenômenos e dando os mesmos nomes. Então a gente consegue debater com mais qualidade. Isso de certa forma, permite um feedback melhor no fim da sessão e uma melhora, né? Você tem uma melhora da qualidade do seu jogo. Por quê? Porque você está se expondo justamente à evolução. Outra coisa que também é interessante a respeito disso é que você, como em artes marciais, né? Você acaba gerando uma consciência sobre seus próprios movimentos, sobre suas próprias falas, sobre suas próprias atitudes e decisões durante o jogo. E quando você passa a refletir mais sobre aquilo, a sua atitude, sua decisão no momento, você acaba entendendo, né, como andar por certos caminhos, como melhorar determinadas coisas. Você entende, olha, o meu erro foi tal em determinada situação, acho que eu errei, acho que eu podia ter feito melhor aqui. Sei lá, lancei um desafio e esse desafio foi injusto com os demais e feriu a agência dos jogadores. Como é que eu posso melhorar da próxima vez? Ah, assim. Então da próxima vez eu faço assim novamente e eu passo a ter consciência sobre isso. Eu não vou falar para as pessoas a respeito, a não ser que eu esteja até num ambiente de teste, que é possível a gente falar a respeito. Não, nesse momento eu estou fazendo uma reivindicação ficcional assim assado, mas isso é uma outra coisa, isso é um ambiente de teste de jogo, que eu acho super válido, é quase um exercício de UX design, com card sorting, sei lá, você vai fazer milhões de coisas que vão experimentar o jogo. Agora, durante um jogo de RPG, se joga, e você, quando tem consciência das coisas que você faz, você consegue ficar mais atento aonde você pode errar, onde você pode melhorar, onde você acertou, né? E isso vai criando ali uma melhora qualitativa, assim. Então, posso dizer que quem jogou comigo Arcaia, se for jogar comigo Bergotten, vai sentir sensível diferença, né? De quem jogou Ori Glória comigo que tá na stream, vai ver que eu sou outro mestre. Se eu olhar uma stream minha de 3 anos atrás, eu sou cheio de apontamentos de como eu joguei ali e de onde eu poderia ter feito melhor. E entendo o meu aprendizado nesse processo, que eu acho que é muito importante. Seria frustrante se eu olhasse pra lá e falasse, cara, eu continuo jogando igual. Aí eu teria um problema na minha cabeça, entendeu? Cara, isso eu acho muito interessante, porque assim como na vida, eu vejo que esse processo, né, por mais que seja em live, ele é um processo
que ele é natural, assim, da gente refletir e melhorar, aprender com esses erros, né? E é interessante que eles fiquem gravados, às vezes, esses erros, e é por isso que eu começo minhas lives aqui falando, olha, essa live não é para ser assistida, né? No sentido de que eu não tô tentando fazer aqui algo que vai parecer, assim, eu não vou tentar esconder os erros que acontecem. Quando eu não souber regra, eu vou falar que eu não sei regra. Quando a gente for fazer uma arbitragem em uma regra da casa, né? A gente vai fazer uma regra da casa ali junto com os jogadores. Quando eu me perder e falar, aí galera, foi mal, vacilei, né? Fui garoto aí, né? Fui moleque. Vou falar isso, galera. Então, eu acho que é importante isso para que a gente mesmo, e acho que é um registro legal, né? Da gente olhar para trás e falar, pô, velho, que legal, olhando para isso, que eu fazia diferente, que legal que eu tô mudando com isso, né? E eu vejo que uma decorrência desse todo o processo seu foi o que hoje vocês chamam de Oil Fantasy, né? Que é um estilo diferente que provém aí da OSR e que eu acho muito interessante, né? Essa proposta. E assim, você pode explicar pra gente, assim, talvez alguma pessoa que tá aqui nunca ouviu falar o que é Oil Fantasy nesse podcast aqui. O que é esse estilo de jogo, né? Essa proposta diferente de jogo? Cagação de regra. É isso, né? Eu peguei o D&D clássico, a gente veio estudando, eu e a galera que joga comigo, a gente vem estudando o D&D clássico há muito tempo, desde Ouro e Glória, desde antes de Ouro e Glória, e a gente vem fazendo pesquisa a respeito disso, né? A partir do material do Finch, do Quick Primer for Old School Game, a gente começou a extrapolar aquilo ali com experimentos e com ideias a respeito de jogo, de como aproveitar melhor, da melhor forma possível, na nossa concepção, o D&D antigo, né? Isso veio encabeçando uma série de experimentos e estudos que foram, em muitos momentos, devaneios lá na altura do Café com Dungeon na primeira temporada, mas que agora chega num momento mais propositivo de falar, olha só, isso aqui é o estilo de jogo que a gente está propondo. Eu acho que, de forma geral, o estilo de jogo, quando a gente fala isso, é uma forma de utilizar aquele jogo, aquele sistema, às vezes até fazendo mudanças em cima daquilo. E eu acredito que o RPG, por ser um jogo que não se encerra em mecânicas, existe um espaço dinâmico muito grande, influenciado por dezenas de outras coisas além da própria mecânica. Eu acho que todo jogo merecia um ou mais manuais de estilo, de gente que pega aquilo, pega a mecânica, pega aquilo para entender como funciona e entende que há um espaço muito grande para você trabalhar ainda e aprender como fazer aquilo rolar na mesa da melhor forma possível. Eu acho que RPGs, de forma geral, são extremamente complexos pela sua natureza, ainda que não necessariamente difíceis e tal, mas eu acho que são jogos, no mínimo, que você tem ali um jogo conjugado com roleplay, com faz de conta. Isso já é muito complexo. Então, acho que dentro disso, né, é difícil você pegar um sistema e aplicar um sistema perfeitamente, né, como foi intencionado, e até quem criou, às vezes, não tem completa dimensão de como se aplica aquela própria criação, porque varia de mesa para mesa, varia do diálogo para o diálogo. A mídia do RPG é essa conversa, e se mudam as pessoas, muda também o diálogo, muda esse tipo de coisa, muda a aplicação da regra. Então, é nesse espaço dinâmico que eu acho que os RPGs mereciam manuais de estilo. E no caso, o Elf Fantasy é um manual de estilo para se aproveitar o D&D clássico, baseado em princípios, posturas e boas práticas de jogo. É isso. E da mesma forma, né, que você fala que é um manual de estilo, né, a pessoa pode aplicar esse manual ou ela não pode, novamente, né, se ela quiser. Mas é a sua opinião, a partir com argumentos, do porquê essa forma consegue extrair melhor questões do D&D clássico, é isso? Exatamente. A gente tem alguns princípios, a gente tem, em cima desse princípio, posturas dos participantes, do mestre, dos jogadores, como atuar, e em cima disso, boas práticas. Em cima, se você seguir isso, você vai ter muita qualidade de jogo a partir do D&D clássico, e isso a gente vem experimentando massivamente. E eu tenho bastante segurança de que, se você seguir esse método, ou pelo menos perseguir usar esse método de jogo, né, essa filosofia de jogo, esse estilo de jogo, você vai encontrar bastante resultado também. Então, eu posso dizer que a principal provocação desse estilo de jogo é entender o papel dos participantes, principalmente do mestre, e delimitar melhor o problema do mestre, que é um grande problema do D&D clássico e do D&D moderno também, é entender o papel do mestre, delimitar o papel do mestre, informar o papel do mestre. Isso aí é de onde parte Oil Fantasy, e a principal conclusão que a gente chega é que a gente quer um mestre que faça o seu pior para o jogador fazer o seu melhor, né? O mestre fazer o seu pior significa que ele vai morder. A gente quer um mestre que jogue contra os jogadores,
só que a gente dá limites pra ele. Ele é como um cão que tá numa coleira e ele não consegue esticar a coleira ao máximo. Essa coleira são alguns limites que a gente estabelece no estilo e que os jogadores vão explorar isso no diálogo ficcional. Então, é isso que baseia e é isso que a gente faz, inclusive tentando absolver a figura do mestre, resolvendo ela de uma forma melhor. Assim, eu vejo muito nisso, cara. É um pouco, assim, da influência da crítica que acontece lá naqueles sistemas PBTA também, sabe? Uhum. Tem influência, não tem, Valber, nisso? Tem, cara, eu cito no blog do Oil Fantasy, eu cito bastante minhas influências, né? Eu tenho influência do Vincent Baker, do Ron Edwards, toda a geração Forge me influencia, ainda que não pelas respostas, mas pelas perguntas que eles fizeram. Uhum. Assim como o game design moderno, o game design de videogame e frameworks como o MDA e outros conceitos de jogo moderno, eu acho que me influenciam largamente, assim, e outras coisas também, né? Design gráfico, design de forma geral, política, várias coisas eu acho que influenciam o Oil Fantasy, né? Então, mas nesse ponto de circunscrever ali a tarefa do mestre, tem influência bastante do PBTA, tem influência do Este Corpo Mortal, né? E outros jogos também dessa geração, muito do Fiasco e outras coisas assim. Uhum. Eu queria, já que você citou política, assim, eu acho que é uma questão que eu acho que eu costumo trazer no canal e tudo mais, mas eu queria saber sua opinião, né? Eu citei esse caso do vídeo do racismo, por exemplo, e muita gente usa o jargão de que o RPG é só um jogo. Nisso, a gente não traz posicionamento político para ele, está querendo estragar um jogo que é só diversão, né? E eu sou da opinião de que a gente leva política para tudo, tá? Tudo é posicionamento político e que não significa que você está atrapalhando o jogo, mas a gente projeta, assim, tudo no jogo. Você pode estar falando de qualquer coisa, de dragão, de magia, mas você está escolhendo falar especificamente, sei lá, de abuso sexual toda mesa que você joga, tem uma questão aí, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que tem política, dá pra misturar isso com RPG, ou isso é viagem? Não, isso é lacração. Cara, eu não acredito em ações humanas apolíticas, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que você nunca vai fugir disso, mesmo que seja passividade, mesmo que seja você querendo negar essa esfera, isso já é um ato político por si só. Começa por aí, mas se você tá buscando não refletir questões políticas no seu jogo, no mínimo, você tá perdendo uma imensa dimensão interessante de você abordar no seu jogo. Questões políticas enriquecem o seu jogo, questões políticas vão fazer seu jogo brilhar em muitos pontos. É uma dimensão humana, é a mesma coisa de eu falar que, não, eu quero jogar um jogo de RPG, mas eu não quero que entre, sei lá, que entre medo, que entre, sei lá, conversas, sabe? Não existe isso. É do ser humano se relacionar politicamente. Política é sobre poder, né? Uhum. É sobre quem manda, por que manda, como manda. E toda a sociedade humana vai ter quem manda, por que manda, como manda, e os conflitos que emergem disso e todas as questões que vêm daí. Então, se você não aborda isso, você está deixando, no mínimo, uma dimensão humana gigantesca de fora do seu jogo e você perde muito com isso. Então, lamento, se você não traz isso pro seu jogo, é uma pena. Acho que seu jogo provavelmente é pobre. Não poderia concordar mais. O que eu falo assim é que, assim, reconhecendo que isso acontece e até assim, como influências, né? Por que os orcs são dessa forma? Por que isso é dessa forma? A gente entende isso e consegue trazer isso com mais critério para nossa mesa, para refletir sobre aquilo com mais riqueza, né? Você pode querer uma mesa maniqueísta, né? Que todos os goblins são maus. Ok, pode fazer isso, não tem problema, né? Mas desde que você entenda essa influência e do porquê tá fazendo isso, cara. Então, concordo bastante. Posso viajar um pouco em relação a isso? Viaje aí, vontade. Totalmente. Aqui é café com dungeon old school, hein? Ligar o microfone e sair falando. Ó, é isso. O que eu acho é o seguinte, cara. Eu acho que esse medo de você trabalhar política no teu jogo, de forma geral, é porque você tá com medo de estar errado. Você não quer estar errado. Você só quer trabalhar uma dimensão da realidade que é a sua dimensão. E de que não há controvérsias sobre isso. De que não há outros pontos de vista que conflitem com o seu. Então, se você tá falando que você quer um jogo que não tem política nele, é provavelmente porque você quer um jogo que só tenha uma visão de mundo, que só tenha uma visão das coisas, e isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, eu acho que isso tem muito a ver com RPG também, porque muita gente joga RPG buscando controle, né? Eu acho que essa figura do mestre de jogo, muitas vezes, ela é corrupta nesse ponto do controle. E um dos primeiros indícios de que esse mestre tá querendo controlar tudo é quando ele vem para falar você, cara, eu não quero botar política no meu jogo. Isso quer dizer que ele não quer controvérsias no jogo dele. Exatamente, cara. Acho que você jogou no cerne da questão, porque é isso.
isso, né? Muitas vezes a gente vê esse discurso sendo colocado porque a pessoa quer se manter, por exemplo, fazendo piadas de elfo viadinho, esse tipo de coisa na mesa, porque essa visão de mundo que ele tem, ele quer que isso seja assim, porque o mundo tá chato e tudo mais, né? Como você disse, eu sinto que dessa forma o jogo fica pobre. E, cara, a gente tá falando mais cedo. O quão louco é você perceber que você, cara, pode ter errado. Que não é tipo, pô, velho, eu posso ter errado. Ótimo, cara, esse é libertador, porque eu não preciso o tempo inteiro ficar ali achando que, ou seja, seguindo um papel. Cara, às vezes você vai fazer uma coisa, ele vai ter errado, ok, gente, foi mal. Novamente errei, fui moleque aí, é isso, cara. Tem daquele fascínora lá do Paulo Francis, né? Um jornalista das antigas. Acho que quem é velho sabe. Ele falava até engraçado. Lá ele era lá da Globo, enfim, aqueles programas, aqueles noticiários da Globo de madrugada, né? E ele falava assim: somente os idiotas não se contradizem. Ele falava assim, desse jeito. E ele tem, apesar de ser um fascínora, ele tinha ótimas frases. E uma dessas é essa, que eu concordo plenamente. Você olha pra trás e você não discorda de você mesmo em algum ponto, você é um idiota, cara. Uma outra coisa sobre esse lance da política também é que se você é jogador e você tá buscando um jogo sem política, provavelmente você tá abrindo mão de grande parte da sua agência como jogador, né? Você ter agência de jogador é você poder agir, você ter liberdade para agir. Se você tá retratando um mundo sem política, certamente é um mundo sem diversidade de pensamento, logo você também não vai poder conseguir ter uma diversidade de opções para agir. Por quê? Porque você só vai agir em um espectro. Política é condição também de agência na vida do ser humano, não porque seria diferente no jogo também, né? Então, se você tá falando, não quero que tenha política no jogo, é porque você, como jogador, não quer, por exemplo, que o mestre te traga um dilema moral, né? Um dilema moral, ele tem, além da parte moral, certamente ele tem um refúgio político, ele tem um desdobramento político disso, uma coisa ética. Então, se você não quer se deparar com isso também, é porque você está tirando da sua gama de opções algumas opções que têm deságue político. Então, também lamento pela pobreza que você está assumindo pro seu jogo. É como se você fechasse, assim, né, o cabresto, né? Vamos só por essa linha aqui. E aí, assim, é como se... Aí eu sinto que é como se fosse aquelas aventuras que são lineares, sabe? E, tipo assim, só pode acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Isso eu acho que diz muito da pessoa, cara. Eu psicólogo aqui, não para, cara, fica gritando, porque isso diz muito sobre o tipo de aventura, o tipo de coisa que a pessoa quer. Mas beleza, você pode querer isso, né? Mas não é o tipo de coisa que eu quero nas minhas mesas. Eu quero ter liberdade pra agir, ir pro lugar que eu quiser ir, que isso tenha consequência, né? Seja boa, seja ruim, mas que tenha consequência, né? Que não seja ali um livro. Porque senão, velho, eu pego meu livro aqui e vou ler ele, em vez de ficar jogando RPG, que é uma mídia completamente diferente. É como se você estivesse abdicando algo que é único do RPG pra ler um livro, só que com outras pessoas. Para, velho. Vai ler livro então, velho. Sei lá. Se você quer uma coisa passiva, então não joga RPG. O RPG, o barato dele tá justamente nessa troca, né? Exato. E assim, eu tava pensando aqui, cara, quando eu falei mais cedo sobre vocês postarem, né? Eu lembro que você postava diariamente, né? De segunda a sexta, né? Episódios do Café com Dungeon. E um tema que eu trago muito aqui no canal, nos podcasts principalmente, é sobre toda essa carga que há também, que é uma carga, às vezes, que cansa, do trabalho do mestre, do que o RPG pode gerar, principalmente quando você tá aliada, já é normal, já tem essa carga toda, você atrela isso à produção de conteúdo, cara. Como é que foi pra você fazer 1000 episódios disso, né, de podcast, diários ali, com essa produção toda? Como é que foi isso pra você em termos de saúde, cara? Você conseguiu lidar com isso tranquilo? Como é que foi? Pô, cara, foi super saudável porque eu fazia isso na esteira. Tô brincando. Foi difícil, cara. Eu tive um momento difícil da vida aí, porque eu trabalhava, depois eu ficava gravando, editava, terminava às 6 da manhã praticamente, e 9 da manhã já tava de pé de novo. Não tinha tempo de cozinhar, então eu pedi iFood e tal, então minha vida ficou isso. Cheguei a ficar com 150 quilos, um processo autodestrutivo de fuga e ultra complexo. Você que é psicólogo deve saber como são esses processos. E felizmente eu consegui abrir um financiamento recorrente para o podcast. Isso permitiu que eu chamasse editores, né? Primeiro o Vini, depois o Tito, e só o fato de eu ter um editor para trabalhar me permitiu dormir, né? Então isso salvou minha vida, e a partir disso eu venho melhorando minha saúde, venho tomando medidas para melhorar a minha saúde, que ficou naquela época lá certamente prejudicada, e posso dizer com certeza que corria risco de vida por conta de hipertensão, apneia do sono e vários males decorrentes disso que eu pago até hoje. Então aqueles 1000 episódios do Café com Dungeon e os episódios que saem hoje em dia,
vocês podem ter certeza que não foi somente, como eu falo às vezes, de largar o microfone aqui e sair falando. Tinha uma malhação complicada ali que não era muito saudável, não, a despeito da malhação na academia, né? Eu acho que essa reflexão que eu sempre faço aqui, porque eu também cheguei a um ponto, né, aqui no canal e tudo mais, até, de entrar num certo burnout com RPG, né? Gravei um episódio falando sobre isso, que a gente começa a fazer e pensar só naquilo e fazer só aquilo, até um momento de esgotamento completo e que, cara, não tô sentindo nem mais aquele prazer que eu sentia de refletir, de falar, vir uma obrigação, né? E eu acho que isso, cara, para muitos mestres, quando eles são colocados, assim, isso é da produção de conteúdo, mas no papel do mestre, eu acho que isso às vezes acontece quando o mestre se coloca, ou ele é colocado, ou ambas as coisas juntas, num papel de que a responsabilidade de tudo é dele, sabe? De organizar, de ser divertido, de montar os mapas, de mexer com a música. Vira tantas funções acumuladas, né? E eu acho que às vezes o modo como a comunidade de RPG às vezes se refere a esse mestre, né? Essa mística toda do mestre que entretém, do mestre que carrega a diversão nas costas, né? Nossa, ele é o melhor mestre porque ele faz as vozinhas e não sei o que. Cara, são muitas funções acumuladas que eu sinto que isso pode gerar para o mestre, cara, assim, cara, não é para mim mestrar, né? Uhum. E um dos objetivos do canal é incentivar que pessoas mestrem. Então eu falo bastante disso porque eu acho que esse caminho, se você tá ouvindo e tá nesse lugar, não é um lugar legal de se estar, mas não é um lugar que, assim, eu sinto que é um lugar que o mestre deveria estar também. Você concorda com isso ou tô viajando? Cara, eu acho que até vale a pena citar, né, aquela preocupação que eu tive com o El Fantasy, de delimitar o poder do mestre, de entender esse mestre, de desenhar esse mestre de forma sobrecarregada, tem a ver com isso, tem a ver com buscar também um mestre que não é responsável pela diversão do grupo, ele não é responsável pela coesão social daquelas pessoas, ele é tão responsável quanto qualquer outro. Ele não é responsável por divertir e por entender o que cada um quer em sua diversão. Ele não é responsável por saber sozinho todas as regras, ele não é responsável por nada disso. Então, a produção do café, ela sempre foi muito conflituosa porque eu sempre vim criticando o papel do mestre. Isso não era um consenso na comunidade para muita gente, né? Isso era uma coisa inacessível, uma coisa que era muito contracorrente e basicamente sozinho, assim. Tipo, eu tive discussões com meus pares, tipo, a minha geração de produtores de conteúdo, de forma geral, ela pensava de forma diferente de mim. E eu sinto que hoje em dia já não é mais assim, não somente com a minha geração, mas com gerações posteriores, já vem com muitas coisas dadas, mas que na minha época foram muito conflituosas e muito difíceis de lidar. Por exemplo, falar dessas responsabilidades do mestre, acho que é um grande caso disso. Por isso que acaba que Oil Fantasy é uma parte em que eu sintetizo melhor meu pensamento, muitos e muitos relatos de gente falando, olha só, você resgatou meu prazer em jogar, você resgatou a possibilidade de eu jogar RPG, eu tava tendo burnout, eu não tava aguentando, eu tava achando chato, eu tenho consciência do quanto que esse trabalho com Café com Dungeon, com Mestre Cafeinado, com Oil Fantasy, como esse trabalho vem, de certa forma, permitindo as pessoas absolverem o papel do mestre, né? Muita gente larga e vai pro RPG solo, muita gente larga e vai pro RPG sem mestre, muita gente larga o RPG de forma geral e vai jogar videogame por conta desse mestre tão difícil de chegar, né? Esse desenho do mestre tão ruim que existe na comunidade desde o D&D e todos os sensos comuns que isso acompanha. Então eu sou muito realizado nesse ponto de ver, olhar para a comunidade brasileira e ver muitas coisas que são assumidas como sempre foi assim, isso aqui, pô, sabe, sensos comuns que não eram e que eu sei que eu tive impacto conscientemente nisso, sabe? Com certeza, cara. Acho que, felizmente, né, e acho que realmente eu concordo, acho que você contribuiu muito para essa discussão talvez tirar o mestre um pouco desse pedestal, sabe, que ele tá. Porque eu lembro que quando comecei a jogar RPG, né, já acontece a história aqui no podcast, que eu venho, assim, do lugar periférico e tal, não conhecia ninguém que jogava RPG, mas sempre tive interesse, porque eu gostava de ler, de literatura, e eu sempre achava que essa figura do mestre era, sabe, era quase uma seita, sabe? Pô, aquele cara que vai te introduzir ao jogo, ele vai te falar as regras e tal. Então eu nunca procurei até mais tarde, do Orkut, né? Quando comecei a ler e tudo mais, e perceber que, pô, velho, esse cara aí que eu achava que era essa dificuldade toda, eu posso assumir essa missão de ser esse cara aqui, porque esse cara não é um ser perfeito, iluminado. Ele erra pra cacete, cara. Ele não precisa saber todas as regras e todas essas outras
fatores que você falou aí, né? Então, que bom que isso acontece, e realmente eu tenho visto também essa mudança, assim, né? Assim, tem uma pergunta que eu faço aqui nas conversas, Baldo. Nem todo mundo consegue responder ou consegue pensar na resposta, mas não tem problema se você não conseguir. Mas, assim, eu queria que se você pudesse, é uma reflexão, assim, que no começo parece não ter muito a ver com RPG, que é a seguinte: se você pudesse conversar com uma pessoa famosa, viva ou morta, qualquer pessoa famosa, assim, pode ser do RPG, pode ser de fora, e você pudesse ter um jantar com essa pessoa, bater um papo, trocar uma ideia, ouvir dessa pessoa, fazer perguntas, com quem que você sentaria, assim, pra conversar, cara? Cara, eu sentaria com um maluco que esbarrou comigo ontem ali, que eu queria saber qual é a dele. Tô brincando. Eu acho que eu sentaria com o Humberto Eco, cara, talvez, assim. Eu acho que o Humberto Eco é um cara que sempre me instigou muito, assim, talvez, aí, sei lá, com os gregos, assim, né, talvez conversar com Aristóteles, porra, devia ser foda, assim. Eu acho que esses caras que viajam muito, né, e que, de certa forma, alcançaram pensamentos abstratos que foram formadores para mim. Então, certamente, eu gostaria de conversar com essas pessoas, não talvez pelo que eles já trouxeram, sabe, para tirar dúvidas a respeito do que eles trouxeram, mas talvez não, mas talvez para sentar junto e conversar sobre coisas triviais, assim, para ver como é que era na dia a dia, sabe? Eu tenho essas curiosidades, eu até falo, né, muita gente pergunta para mim, qual o superpoder que você gostaria de ter? E todo mundo fala, voar, ser invisível, não sei o que. Cara, eu gostaria de voltar no tempo e ser uma testemunha, né, de momentos, assim, da história, sem influenciar naquilo, mas podendo ver, né, como é que é a cara daquela pessoa, como é que aconteceu tal coisa, como é que fulano produzia. Eu acho que nesse sentido, assim, eu gostaria muito de poder trocar ideia com o Humberto Eco e de ver, né, presenciar como é que era aquela galera grega lá, que criou tanto pensamento interessante, assim, ao longo da trajetória do pensamento clássico, sabe? Eu gostaria muito de ver. Talvez o surgimento da lei em Roma, né? Ou do Código de Hammurabi, essas coisas, eu sou maluco por isso também. Cara, eu acho foda também. E eu acho que essa pergunta, ela indica pra gente uma coisa que é a gente saber um pouco dessas referências que a gente acha foda, né? Eu sou muito fã de Aristóteles também, né? Os fatores causais lá dele. Cara, como que o cara chegou, eu fico às vezes imaginando, como que o cara viajou a esse ponto, conseguiu explicar tanta coisa ali com, sabe, essa abstração, esse nível, assim, de tipo, cara, é muito louco, né? Muito louco pensar nisso. Eu acho que isso ressoa muito, né, com esse lado filosófico que você traz para RPG, cara. Acho que diz bastante, assim, né? Acho interessante. E Balbi, assim, você voltou com o Café com Dungeon, com a segunda temporada, né? Pra quem tá aqui ouvindo esse papo até agora, tá gostando do papo, né? Mas porventura, sei lá, não conhece o canal, o que eles podem esperar no Café com Dungeon? Quando que tá saindo episódio novo, né? Como é que eles acessam lá? Cara, tá saindo toda quinta-feira no feed. O feed do Café com Dungeon novo é azul, a capa azul, não é amarela. A amarela encerrou em 1000 episódios, então se você entrar no feed que tem 900 e blau episódio, 999, não é esse, é o outro. Então entra no outro lá que vai ter conteúdo toda quinta-feira. Vocês podem esperar talvez um momento um pouco mais maduro, eu acho, do Café com Dungeon, um pouco menos porra louca, um pouco menos experimental, talvez que eu saiba um pouco mais do que eu quero, eu já tenho mais momentos de síntese, assim, e tenho investigações talvez um pouco mais agudas nesse momento, com um pouco mais de pesquisa, e eu acho que é um momento bom do café, assim, é um pouco diferente, mas acho que ainda mantém a mesma essência, sabe, de causar reflexão, de chamar as pessoas para o debate, tanto que a gente faz enquete sempre no Spotify. Grande parte das vezes as pessoas discordam do que eu defendi no episódio. Então, isso pra mim é um bom indicativo, assim, de que eu tô causando reflexões ali. As pessoas vão até o fim, opinam diferente, mas me ouviram até o fim do episódio, sabe? E isso me enche de orgulho, assim, de entender que eu tenho uma audiência diversa e eu espero que você, independente do que você pensa, que você possa engajar comigo lá. Eu tenho também o Live à Louça, que é aos sábados, mais ou menos 1h da tarde, ali que eu lavo uma louça no Instagram, do Café com Dungeon, e falo sobre RPG. Então, se você quiser me acompanhar, pode pintar lá no Instagram do Café com Dungeon todo sábado, nesse horário que tem live lá. É só lembrar também que tem o RPG Dojo, que é uma iniciativa minha com o Cobb, que a gente tá focando um pouco mais em treinamento, em workshop. Então quem quiser também dá uma olhada aí nos links que o Teori vai deixar, que a gente vai deixar um link do RPG Dojo, tá? Não, é isso aí. Mas assim, muito obrigado, né, por bater esse papo aqui, cara, né? Tá sempre convidado, quiser vir trocar ideia aqui. Acho que é sempre engrandecedor trocar um papo, né? A gente pode às vezes não concordar e às vezes
concordar sempre em tudo, mas acho que é isso, né? O diálogo é isso. Às vezes a gente vai concordar, às vezes não, mas a gente tá conversando e tá refletindo, tá pensando, né? Então, queria agradecer aí por isso, né, cara, te falar obrigado aí pela produção de conteúdo, né, que incentive, que é crítica às vezes, que é ácida, que é importante isso pra comunidade, cara. Então, brigadão e valeuzaço, Balbo. Tamo junto, cara. Tu também tem um canal muito maneiro, tem boas reflexões e obrigado por ter confluído mais uma vez aqui nesse espaço. Tamo junto. É isso aí, galera. Você pode apoiar o Dados Críticos divulgando para as outras pessoas, comentando, tá? E se você quiser e puder, a partir de R$8 é o valor de cachorro quente, tem um apoia-se do canal, mas só se você quiser, lê lá também se quiser, a vida é sua. E é isso, galera. Tchau! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.